Olá, vamos dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos! Mais uma vez estamos aqui, nós que somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Estamos no capítulo 4º, que fala da pluralidade das existências. Estamos no item encarnação nos diferentes mundos. Na semana anterior, nós chegamos até a pergunta número 182. E hoje vamos dar prosseguimento. Então, vamos lá? Vamos estudar. Bom, na verdade, na semana anterior, nós fomos até a pergunta número 181. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez podem ir lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar o nosso estudo. Então, na semana anterior, nós ficamos na pergunta 181, em que Kardec pergunta aos espíritos sobre a semelhança do corpo físico em outros mundos, se é igual ao corpo físico que nós temos aqui encarnados no planeta Terra. Para saber a resposta, vão lá no vídeo anterior. Então, vamos dar prosseguimento hoje com a pergunta número 182. Kardec vai dizer: podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Essa é a pergunta feita. Se nós temos condições de conhecer exatamente o estado físico e moral dos outros mundos, que não o do planeta Terra. Vamos à resposta dos espíritos. Nós, espíritos, podemos responder apenas de acordo com o vosso grau evolutivo. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las e isso os perturbaria. Então, Kardec pergunta: a gente pode conhecer exatamente como é o estado físico, o corpo físico e também o estado moral dos diferentes mundos? Os espíritos respondem que eles só têm condições de nos responder, ou seja, eles só podem nos informar até onde o nosso grau evolutivo compreenderia, porque senão isso nos perturbaria. Mas ele diz assim: só podemos responder de acordo com o nível de entendimento que vocês têm. Mas continuando, vai dizer: explicando isso, quer dizer, não devemos revelar coisas a todos. Então, se os espíritos estão dizendo não devemos revelar coisas a todos, significa que aqueles que têm condição
tem essas informações, tem acesso a essas informações através da revelação desses espíritos, ou seja, determinados espíritos, determinadas pessoas que estão encarnadas e que, se fizerem esta mesma pergunta, poderão receber informações que o todo, a grande maioria, não recebe. Porque isso são escolhidos? Os outros são preteridos? Não. Porque tem a ver com a capacidade de entendimento. Para quê? Para nos preservar, para que isso não nos cause perturbação. Já pensou em 1857 os espíritos dizer, de forma geral, determinadas informações em que nós não tínhamos tecnologia, que a ciência não tinha ainda como verificar e comprovar determinados fatos? Primeiro, ia dizer que isso seria uma falácia, uma invenção dos espíritos, ou causaria pânico, medo, descontrole. Então, os espíritos dizem, vocês vão conhecer na medida em que vocês estiverem aptos a entender, a poder lidar com a informação que vocês receberão e em que essa informação ela não vá prejudicar o desenvolvimento de vocês. Essa é a resposta que é dada pelos espíritos. Então, eles não estão dizendo que não respondem, mas respondem de acordo com o nível de entendimento e do grau evolutivo que nós temos. A gente não vai chegar para uma criança pequena, com 2, 3 anos, e ensinar para ela física quântica ou a matemática avançada, mais avançada que a gente já conseguiu elaborar, entender. Porque aquilo não vai reverberar, ela não vai ter utilidade para ela, ela não vai saber o que fazer com aquela informação. Então, ela tem que crescer, ela tem que ter a capacidade de entender essas informações e ela vai recebendo gradativamente à medida que ela vai evoluindo no seu desenvolvimento, em que ela vai crescendo, vai tendo contato com outras informações que facilitarão o que ela entenda aquela informação mais complexa. Então, é um comparativo. Então, os espíritos não respondem a essa pergunta de que se nós podemos conhecer o estado físico e moral dos outros mundos. Eles respondem dizendo, nós só damos informações a vocês de acordo com o grau de entendimento que vocês vão ter para essas informações, para que isso não os perturbe, para que isso não dificulte a caminhada, o desenvolvimento espiritual de vocês. Mas nós sabemos que a metodologia utilizada por Kardec na estrutura do Livro dos Espíritos foi, ele faz as perguntas, coloca primeiro, e logo em seguida ele coloca a resposta que foi dada pelos espíritos. E em algumas perguntas, ele tece comentários à resposta dada pelos espíritos. E essa pergunta número 182, ela tem comentário de Kardec. Então, vamos ler agora. Lembrando aqui para vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham a leitura aí em casa, com a tradução que vocês tiverem. Sandra, você sempre está falando isso, porque tem aquelas pessoas que não conhecem ainda,
E pode estar com uma tradução, não vai dizer, mas as palavras estão diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. O que vai diferir é o tradutor. Então, a que eu leio aqui para vocês é a tradução de Sandra Kepler. Vocês acompanham aí de casa pela tradução que vocês tiverem, ok? Então, vamos lá, continuando. Pergunta 182, comentário de Kardec. Vamos lá. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Quando a matéria é menos densa, ele não se move mais penosamente sobre o solo, as necessidades físicas são menos grosseiras, os seres vivos não mais precisam se destruir para se alimentar. O espírito está mais livre e tem, para coisas distantes, percepções que não são desconhecidas. Ele vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A depuração dos espíritos reflete-se no aperfeiçoamento moral dos seres encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não encontram campo propício, porque ninguém sonha em prejudicar o seu semelhante. A intuição que tem do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Recebem-na sem medo e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isto é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeitos às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões o debilitam. Este é um auxílio da providência que deseja, desta forma, abreviar os sofrimentos. Então, nesse comentário aqui de Kardec, nós vamos ver aqui uma explicação sobre a pergunta que foi feita, né? De que se podemos conhecer exatamente o estado físico e moral nos diferentes mundos. Então, Kardec vai trazer aqui uma explicação baseada em todas as informações que ele teve, todas as informações que foram coletadas, perguntas que foram feitas aos espíritos em relação a isso. Primeiro, os espíritos respondem que eles não podem dar informações que nós ainda não temos a capacidade de entender para explicar o porquê determinadas informações não vêm para todos. E aí Kardec, que nesse trabalho de pesquisa, todo esse trabalho que foi feito para que o livro dos Espíritos pudesse estar à nossa disposição como um instrumento de crescimento, faz esse comentário. E ele vai começar dizendo que, à medida que o espírito se purifica, ou seja, aquilo que os espíritos disseram, que só à medida que a gente vai tendo condições, o nosso grau evolutivo vai se ampliando, é que nós temos a capacidade de entender melhor. Então, Kardec diz, então, à medida que essa melhora acontece, que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita, ou seja, esse corpo vai ficando cada vez
melhor. Cada vez vai se tornando mais de uma natureza menos densa, não tão material e muito mais da natureza espírita ou do espírito. E, por consequência, ele continua dizendo, quando a matéria é menos densa, ou seja, esse corpo é melhor, é mais fluido, ele é mais... não tem essa densidade da matéria como o nosso corpo físico que conhecemos, ela não se move penosamente sobre o solo, ou seja, fica cada vez mais fácil de nós nos locomovermos, fica cada vez mais fácil a gente ter acesso a informações, a conhecimentos que podem melhorar e sanar tudo que possa acontecer com este corpo, porque as necessidades físicas vão se tornando menos grosseiras e os seres vão modificando, inclusive, a sua forma de se alimentar. E, ó, os veganos aqui, os seres vivos não precisam se destruir para se alimentar, ou seja, se alimentar de outros seres vivos. Continuando, o espírito está mais livre para coisas distantes, percepções que são desconhecidas. Menos densidade do corpo, o corpo mais fluido, a capacidade de percepções de coisas desconhecidas, de coisas mais luminosas, de coisas de outras dimensões, elas se tornam melhores, porque o corpo não é tão denso, não é tão grosseiro, não é tão materializado. E aí vai dizer, ele vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. Estão dizendo, quanto mais superior o espírito, menos utiliza. A visão não tem que ser apenas a dos olhos do corpo. Se enxerga pelo pensamento também, ou através do pensamento consegue se vislumbrar as coisas, entender, e não apenas pelo aquilo que é visto, né? O tal do famoso tem que ver para crer. E aí, continuando, ele vai dizendo, essa depuração, ou seja, esse melhoramento enquanto espírito, esse desenvolvimento que nós vamos tendo e galgando o nosso melhoramento enquanto espírito, reflete-se no aperfeiçoamento moral dos seres encarnados. Ou seja, quanto mais a gente melhora, quando nós estamos encarnados, isso aparece, esse aperfeiçoamento melhora também o local onde nós estamos, porque passamos a ter a condição também de estar habitando locais melhores. Então, reflete-se onde essa moral, onde nós estamos, porque se estamos num planeta melhor moralmente, em condição, significa que nós temos condição de estar nele. Então, significa que melhoramos também, que temos um aperfeiçoamento moral. E aí ele vai dizer, o que é que diferencia de onde nós estamos? As paixões animais se enfraquecem. O egoísmo, todo sentimento que nos afasta do nosso desenvolvimento enquanto espírito imortal, se modifica, dando lugar a sentimento de fraternidade, de solidariedade. É assim, ele vai dizer, que é nos mundos superiores ao planeta Terra, ou seja, mundos que estão numa condição evolutiva diferente de planeta de expiação e provas. Difere. A moral é essa, é o aperfeiçoamento dos seres que habitam esses lugares. Porque se não tivessem condições, não estariam lá. Então, ele vai dizer, como é essa situação diferente? Não tem guerras, as guerras são desconhecidas, ódios, discórdias. Ninguém
sonha ou vive para prejudicar o semelhante. A gente entende já quando está nessa condição evolutiva e que pode estar num mundo que comporte essa condição evolutiva, ou seja, um mundo melhor, superior moralmente. A gente entende que nada disso é bom para nós enquanto espírito e que isso só nos afasta da felicidade a que nós procuramos, que nós galgamos e para que nós fomos criados. Isso está nos afastando da meta que a gente quer atingir, que é o bem-estar, a felicidade, a condição de um espírito melhor, de espírito puro. A gente entende quando chegou nessa condição moral e aí se capacita a estar nesses mundos melhores, que isso não nos faz bem, só faz nos afastar daquilo que a gente tanto deseja, que é a felicidade, o bem-estar. Então ele vai dizer, a intuição que tem do futuro, né, por isso que a gente não quer prejudicar o outro, a segurança que lhe dá uma consciência que está isenta de remorsos, ou seja, uma consciência tranquila, de que vive eticamente, de que busca fazer o que é melhor para si, para o outro e para o local onde está inserido, faz com que a morte não cause nenhum temor, a gente não tem apreensão nenhuma com relação a isso. Porque a gente vê a morte apenas como um período de transição para um outro momento. Então eu não estou revestido de culpas, eu não tenho medo de se eu vou para local bom ou ruim, se eu vou sofrer ou se eu vou ganhar prêmio, porque a morte é apenas uma transição para uma outra experiência, porque a consciência está tranquila, como ele diz aqui, isenta de remorsos, não tem do quê, porque o ser se torna responsável por seus atos, por suas escolhas. Então, a morte é recebida sem medo e como uma simples transformação, como se a gente fosse fazer uma viagem para ir agora passar um tempo em outro lugar, em outra cidade, em outro país, em outro planeta. Terminando, ele vai dizer a duração da vida, inclusive nesses lugares, porque a pergunta foi se era semelhante aqui, né? Os corpos e a questão moral. Nesses diferentes mundos, então, vai ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. E ele diz, isso é lógico, né? Quanto melhor for o planeta, melhor vão ser os seres que vão estar habitando esse planeta. Então, ele diz, isso aí é uma conclusão lógica que a gente chega. Dizendo que quanto menos material o corpo, menos denso, menos sujeito a sofrimento, que vai desorganizar, a doença, a desgaste. E, fechando, ele vai dizer, quanto mais puro, ou seja, quanto mais evoluído, quanto mais aprendizado esse espírito teve, em que ele agregou habilidades, que isso é que faz com que o espírito evolua e avance, menos paixões vão o debilitar, vão dificultar a sua caminhada. Então, doenças, sofrimentos, dificuldades, isso não tem, porque se entende que é apenas um aprendizado e que nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, devemos buscar fazer as melhores escolhas para que o resultado dessas escolhas, porque teremos que conviver com elas, sejam as melhores possíveis. Então, ele diz, isso é um auxílio, ou seja, um presente do divino, da providência do Criador, que deseja, dessa forma, abreviar os nossos sofrimentos. Ou seja, está na nossa mão. Quanto melhor nós fizermos as escolhas, melhor nós viveremos, porque teremos que conviver com o resultado dessas escolhas. Se elas forem boas, nós estaremos semeando para as nossas próximas experiências, para o nosso futuro, sempre o melhor.
Então, esse aqui foi a pergunta número 182 do capítulo 4, Pluralidade das Existências, do livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Livro que nós estamos estudando toda quarta-feira, sempre aqui às 19 horas, e na nossa instituição de forma presencial. Toda quarta nós estamos lá, o grupo, juntos, e aqueles que não conhecem ou querem conhecer a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, sintam-se convidados e serão muito bem-vindos. E toda quarta aqui, 19 horas, juntos, aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal para poder, ativem o sininho para poder vocês serem lembrados que quarta-feira, 19 horas, nós estamos estudando, no momento, o Livro dos Espíritos. E agora, vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor possa sempre, querido Senhor, encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.